Eclesiastes, capítulo 3. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para lhe prestar culto de louvor, de adoração. Pedimos a Ti, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, para que o Senhor venha se agradar de nós, Senhor. Nos abençoa nesta noite, nos dá graça, nos ajuda, Senhor. Continuamos dando saúde, continuamos livrando do mal. Repreende, Senhor, toda investida do maligno contra as nossas vidas, Senhor. Corta, Senhor, todo o laço do inimigo, toda seta, tudo aquilo que não procede de Ti. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Ajuda a Tua igreja, Senhor, continuar caminhando na Tua presença. Fortalece o Teu povo, abençoa, dá vitória para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, seja conosco, abençoa cada um aqui presente, aqueles também que estão se dirigindo para cá, que o Senhor possa trazê-los na Tua paz, e aqueles que estarão também nos assistindo através da transmissão ao vivo, Senhor, que o Senhor os visite, que o Senhor abençoe, que a Tua palavra, Senhor, possa estar falando com cada um nesta noite. Nos ajuda, nos abençoa, Senhor. Nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, com um hino somente hoje. Podem pedir. Hino 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei um consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter filho no coração, precisa igualmente ver. Sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o consolador. Terremoto e vento após, do céu e fogo e muito dor. Ouviu Elias a minha voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o consolador. Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim,
crente cai, buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, ó grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Amém. Glórias a Deus. Nessa noite nós vamos ler bastante versículos. Eu anotei aqui vários versículos. E nós vamos ler agora aqui alguns versículos de Eclesiastes, capítulo 3, que vai ser a introdução do nosso assunto. Depois nós vamos lá para 2 Samuel. Mas primeiro nós vamos ler aqui Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1. Que diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Amém. Então, baseado aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3, nós poderíamos afirmar que as nossas vidas, elas são feitas de fases, não é? Porque aqui nós vemos a palavra do Senhor nos ensinando que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então a nossa vida, ela é feita de fases. Tem um tempo bom, tem um tempo difícil, tem tempo de alegria, tem tempo de tristeza, tem tempo de fartura, tem tempo de escassez, tem tempo de contentamento, tem tempo de muitas vezes nós não nos contentarmos com as coisas, enfim. E isso é algo que sobrevém a todos. Ninguém escapa desse contexto. Não existe uma pessoa nessa terra que você vai poder olhar para a vida dessa pessoa e essa pessoa não tenha essas fases na sua vida. Não é? Não tem como você passar pela vida aqui sem viver essas fases. E diante disso, o que nos chama a atenção é que, para não dizer todos, mas a grande maioria das pessoas, elas gastam o seu tempo ou as fases, da sua vida empenhada muitas vezes em prosperar, no sentido de enriquecer. E não é uma coisa muito sábia quando nós analisamos isso à luz da Bíblia, porque o próprio Jesus nos ensina. Não foi teólogo, não foi profeta, não foi uma revelação. O próprio Jesus, ele diz da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, não é? Ele chega até a usar uma comparação em forma de metáfora que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, por que as pessoas correm tanto atrás de riqueza? Fica uma pergunta para a gente, né? Então, baseado nessa situação, nessas fases da vida, nós queremos meditar um pouquinho nessa noite sobre a vida de um homem. Um homem que teve altos e baixos na sua vida. Um homem que passou por grandes dificuldades, por situações boas. Um homem que viveu
diversas experiências e a gente procurar aprender um pouco com a vida desse homem. E eu acredito que muitos devam conhecer aqui pelo menos um pouco da sua história. Nós vamos abrir agora nossas Bíblias no segundo livro de Samuel. Lembre-se que nós estamos falando das fases da vida. Nós temos o objetivo aqui hoje de explanar um pouquinho sobre fases da vida. Temos a Bíblia aqui nos falar sobre a vida de um homem chamado Mefibosete. Quem já ouviu esse nome, Mefibosete? Todos sabem, não é? Mas tem algumas coisas sobre esse Mefibosete, ou sobre a história dele, que eu acredito que muitos não saibam. Mas vamos lá. Segundo Samuel capítulo 4, versículo 4, vai dizer o seguinte: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Amém? Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Lembram de Jonatas? Amigo de Davi. Davi tinha um laço de amizade tão profundo com Jonatas, que era um relacionamento como se fosse de irmãos. E Jonatas, em contrapartida, ele era filho de Saul. E Saul, nesse período, era o rei de Israel. Então vamos lá, vamos montar essa história direito para a gente entender quem era esse Mefibosete. Saul era o rei. Jonatas, seu filho primogênito, herdeiro natural ao trono. Mefibosete, primogênito de Jonatas, herdeiro natural ao trono. Sabiam que o nome de Mefibosete não era Mefibosete? No primeiro livro de Crônicas, capítulo 8, versículo 34, a gente vai ler bastante versículos, tá? A Bíblia nos diz que aqui está falando sobre genealogia, e filho de Jonatas foi Merib-Baal. E Merib-Baal gerou amigo de Mefibosete, na verdade, era Merib-Baal. Mas Baal lá, o Baal dos deuses pagãos, Baal no hebraico significa senhor, e é muito empregado também para marido. Quando a mulher se refere ao homem como seu marido, no hebraico ela costuma dizer Baal. Isso subentende a palavra marido. Então, esse menino, Merib-Baal, que nós conhecemos também como Mefibosete, ele tinha uma vida até os seus 5 anos, uma vida que nós podemos dizer que era uma vida perfeita. Ele era neto de Saul, rei, filho de Jonatas, candidato ao trono, sucessor natural de Saul. Era um menino que nasceu em berço de ouro. Era um menino que foi criado ali com tudo que havia de melhor no reino. Era um menino que até os seus 5 anos de idade ele tinha ali a sua ama, não é? A sua criada ali que tinha o cargo especial. Estava pronta ali para dar banho, para limpar a sua sujeira, enfim. Tudo funcionava na vida de Mefibosete. Tudo estava perfeito. Só que chegou um dia que houve uma guerra de Israel contra os filisteus e Saul e Jonatas saíram à guerra, o avô e o pai. E naquele dia, Jonatas, talvez pela manhã, tenha ido lá, olha filhinho, o papai vai para a guerra, e foi lá e abraçou e deu um beijo no filho. E foi a última vez que esse menino viu o pai dele.
Porque nesse dia, nessa batalha, não somente o avô, mas o pai morre na guerra, no mesmo dia. Tanto Saul quanto Jonatas morrem na guerra. Quando chega a notícia, onde eles estavam, em Jezreel, a ama que cuidava da criança foi tentar fugir. Por que ela queria fugir? Porque quando um rei era morto, a primeira coisa que aqueles que o venciam fazia era exterminar sua descendência. Por quê? Para não ter candidato ao trono. Então veja que se a gente fosse dividir aqui por fase, a primeira fase da vida de Mefibosete era perfeita. Por quê? Ele tinha tudo. De repente, de uma hora para outra, num dia só, ele perde avô, perde pai, tem que fugir de onde mora, porque os filisteus estavam vindo até lá e certamente iriam matá-lo, porque ele era o herdeiro natural ao trono, na ausência do rei e do filho do rei ainda vivo. E a ama, quando vai fugir com a criança, ela o derruba. E quando ele cai, ele fica aleijado das duas pernas. A Bíblia diz que ele fica coxo, aleijado das duas pernas. Veja que Mefibosete, ele é mais ou menos, uma comparação assim, no sentido de perda, é um tipo de um Jó criança. De uma hora para outra ele perdeu tudo. É um camarada que tinha tudo, uma criança que tinha tudo, e em questão de um dia ele perdeu tudo. A primeira fase da vida dele, ele tem tudo. A segunda fase da vida dele, que se inicia aos 5 anos de idade, ele não tem nada. Ele passa a viver uma vida agora fugindo, com medo de ser morto. Ele cresce debaixo desse temor, não é? Nós sabemos que depois que houve essa guerra, que morreu Saul e Jonatas, Davi, ele vem com o exército dele, ele encurrala os filisteus, expulsa os filisteus de Israel, e aí Davi é proclamado rei. Mas na cabeça dessa criança, como será que ele via Davi? Porque ele era o herdeiro legítimo do trono. Na cabeça de Mefibosete, como é que você explica isso para uma criança de 5 anos? Davi estava tirando o direito dele. Ou seja, agora, além de ele ter perdido o avô, ele ter perdido o pai, ter caído, ficado aleijado das duas pernas, ele cresceu debaixo do temor, do terror, de a qualquer momento alguém o achá-lo e tirar a vida dele por ser descendente de Saul. Então veja, a primeira fase da vida de Mefibosete é perfeita. É a criança que nasceu tendo tudo. Não tem criança que nasce assim? Que tem tudo. A criança nasce tendo tudo. É aquela criança que é só ela crescer e usufruir. Ela nasce em berço de ouro, família rica. Ela nasce tendo tudo. É igual quando nasce lá o príncipe lá da Inglaterra, o descendente lá do trono lá. O que acontece? Para tudo, vamos comemorar, é feriado. Essa criança, ela nasce tendo tudo. Ela vai ter o melhor berço, o melhor tratamento, a melhor instrução, a melhor educação, o melhor cuidado, os melhores médicos. Por quê? Porque ela nasceu tendo tudo. Mefibosete nasce assim, na primeira fase da sua vida. Mas aos 5 anos isso muda. E ele perde tudo. Já imaginou que é um jovem crescer com esse pensamento? Poxa, eu tinha tudo. Eu vivia num palácio. Sabe onde ele foi morar? Numa cidade chamada Lodebar. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho lá na frente. Lodebar no hebraico, Lo significa não, Debar palavra. 100 palavras. De tão terrível que era aquela cidade. Ele cresceu em Lodebar. Ele foi adolescente em Lodebar.
Ele já era um jovem, um jovem homem em Lodebar. Coxo, não conseguia andar sozinho e se escondendo. Chega um tempo que a gente vai chamar aqui da terceira fase da vida de Mefibosete. Se a gente for avançar um pouquinho aqui no segundo livro de Samuel, ainda no capítulo 9, eu vou ler os versículos aqui para ficar bem claro. Nesse tempo, Davi já tinha subido ao trono de Israel, Davi já tinha edificado Jerusalém, já estava tudo funcionando lá em Israel. Aí Davi se lembra de um juramento que ele havia feito ao seu amigo, Jonatas. E aqui diz assim o texto: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Esse Ziba, ele era servo de Jonatas, tá? E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, na cidade que nós falamos. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Imagina a cabeça de Mefibosete aqui. Ele está lá, refugiado em Lodebar. Aí de repente bate alguém na porta lá: escuta, Mefibosete, Davi te descobriu e está te chamando. Mandou uns homens aqui para te levar lá para o palácio. O que Mefibosete pensou? Dancei, né? Me achou, sou o único que sobrou de herdeiro da casa de Saul. Davi foi perseguido pelo meu avô por 13 anos. Quer dizer, minha cabeça agora rodou. Aí ele vai, né? Imagino o temor que ele não estava, né? O medo que ele não estava. Mas aí, no versículo 6, e vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e de toda a casa tenho dado ao filho do teu senhor. Do teu senhor, porque Ziba era servo de Jonatas, tá? Então Davi estava designando Ziba aqui para cuidar de Mefibosete, por ele ser aleijado, e estava dizendo: ó, tudo que era de Saul, todas as terras, tudo que Saul tinha, agora é teu. E aqui no 10: trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Até aqui. O que Davi propôs para Mefibosete? Veja, primeira fase da vida de Mefibosete, tinha tudo. A segunda fase, não tinha nada. Essa terceira fase, recebe tudo de volta. Por amor a Jonatas, por um juramento que Davi havia feito a Jonatas, de usar de beneficência com a descendência de Jonatas. Davi se lembra do juramento, procura saber se tinha algum descendente, algum herdeiro, descobre que havia esse menino ainda vivo, ele chama para que esse menino viesse, devolve todas as terras de Saul para ele, ou seja, da noite para o dia que Mefibosete ficou rico de novo.
Veja como a vida é feita de fases. Ziba, que era servo de Jonatas, pai de Mefibosete, agora era cuidador de Mefibosete. Mefibosete era adulto, mas ele não podia andar, ele dependia dos outros. Ziba, você vai cuidar dele, você vai plantar para ele, você vai administrar a lavoura dele. E tem mais, Mefibosete tem acesso livre ao palácio onde Davi morava, e ele vai comer na minha mesa junto comigo. Se não bastasse Davi ter restituído tudo que era de Saul, Mefibosete tinha livre acesso ao palácio para comer na mesa com Davi. Então vai vendo, não tinha tudo, segunda fase perde tudo, terceira fase ganha tudo de novo. Lembra que nós lemos lá no Eclesiastes? Há tempo para sorrir, há tempo para chorar, há tempo de ganhar, há tempo de perder. São fases da vida, e isso acontece para todo mundo. Só que agora acontece uma outra situação, um pouquinho à frente, que a gente vai chamar de quarta fase na vida de Mefibosete. Eu só vou ir um pouquinho rápido aqui para a gente poder concluir. Segundo livro de Samuel, capítulo 16. Vou ler aqui 4 versículos só para a gente embasar, que diz assim: E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre ele 200 pães com 100 caixas de passas e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isso? E disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho do teu senhor? O filho de Jonatas, estava perguntando de Mefibosete. E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, porque disse: Hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino e que eu ache graças aos teus olhos, ó rei, meu senhor. O que aconteceu com Mefibosete aqui, nessa quarta fase? Perdeu tudo. Eu vou explicar o porquê. Lembra daquela revolta de Absalão, filho de Davi? Que ele vai lá, arma uma tramóia para tirar o trono de Davi? Quando ele arma essa emboscada para o próprio pai, Absalão, não é? O pai dele era Davi. Davi decide não lutar contra o próprio filho. Davi ele fica extremamente triste com aquilo de ver o filho querer usurpar o trono dele, tomar o lugar dele como rei. E Davi decide entregar o trono, sair de Jerusalém para não ter que lutar contra o próprio filho. Porque se Davi lutasse contra o próprio filho, Davi acabava com ele. Davi tinha um exército de seus valentes lá, o filho dele estava começando uma rebelião. Quando Davi está saindo de Jerusalém, já parou para pensar na cabeça de Davi como estava aquele dia? Poxa, meu próprio filho vem contra mim, tira o meu trono, e eu estou tendo que fugir da cidade para não ter que matar o meu filho. Quer dizer, a cabeça de Davi devia estar a 1000 por hora. Lembra do Ziba, que foi destinado para cuidar do Mefibosete? Ele aparece, Davi saindo ali com a sua família da cidade, com seus criados, com os mais íntimos. Ziba aparece com 2 jumentos, Aqui nós vamos ler, Ele vem ao encontro de Davi no caminho, com 2 jumentos sobre ele, 200 pães com 100 caixas de passas, 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E o rei Davi, quando vê Ziba com tudo aquilo, fala: Escuta, o que é isso? Para que é tudo isso? Aí Ziba fala: É para o senhor, meu rei. Porque o senhor está passando essa situação, o jumento é para o senhor montar no caminho, se o senhor estiver cansado, ou as uvas, as passas, o vinho, é para vocês comerem no deserto, o pão, para você não passar fome. Aí Davi parou e falou:
Cadê Mefibosete? Porque Davi tinha usado de benevolência com ele. Na cabeça de Davi, e a lógica seria essa, era para Mefibosete estar oferecendo tudo isso para Davi. Aí Ziba mente, ele engana a Davi. Ele fala, não, Mefibosete ficou no palácio porque ele disse que você saindo agora, ele vai tentar tomar o trono para ele de volta, porque ele é o herdeiro legítimo de Saul. Davi de cabeça cheia, já com os problemas do filho, com todo aquele contexto que eu falei. Ele ouve um negócio desse e ele falou para Ziba. Ziba, faz o seguinte, tudo que eu dei para Mefibosete agora é teu, tá? Tira tudo dele, agora é tudo teu. Aí Ziba faz como os puxa-sacos fazem, né? Se inclina lá, agradece o rei, eu sou teu servo, pipipi, papapá. Quer dizer, a quarta fase da vida de Mefibosete. Na primeira ele tem tudo, na segunda ele perde tudo, na terceira ele ganha tudo, na quarta ele perdeu tudo de novo. Veja, irmãos, que as nossas vidas, elas são feitas por fases. Não adianta a gente querer viver um contínuo. Não, porque a minha vida vai ser só coisa boa. Mas não é assim que funciona na prática. Mas aí acontece o seguinte nessa história. Os valentes de Davi vão lá, acabam com aquela rebelião de Absalão. Sem Davi saber, eles perseguem Absalão, armam uma emboscada e matam Absalão. Aí chega a notícia para Davi. Davi não tinha nem chegado ainda onde ele queria chegar, para onde ele estava indo. Olha, volta para Jerusalém porque teu filho já não está mais lá. Mataram ele. Davi se entristece, volta para Jerusalém triste, porque o que ele mais temia aconteceu. O filho dele acabou morrendo por conta daquela rebelião. Quando Davi volta para o palácio, aqui nós vamos chamar da quinta fase da vida de Mefibosete. Segundo Samuel capítulo 19, versículos 24 a 29. Olha o que acontece. Davi volta triste, né? Ele assume o reino novamente, ele retoma o trono. E o que acontece aqui no versículo 24? Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Ele foi até o palácio. E não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei, por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele, ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia, o teu servo aqui é o próprio Mefibosete, ele estava se referindo a ele mesmo. Albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor, porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. O que Mefibosete estava explicando para o rei aqui? Olha, rei, eu não fui com o senhor, porque quando eu estava querendo ir, que eu estava me preparando, eu até arrumei um jumento, o meu servo Ziba já tinha me deixado. Ele falou, eu sou coxo, eu sou aleijado, eu não consigo subir no jumento. E o meu servo Ziba foi na frente e inventou aquela história mentirosa para querer me prejudicar e para ele querer se dar bem com tudo isso. E viram como Mefibosete estava aqui no começo? Ele foi se encontrar com o rei, não tinha se lavado, não tinha feito barba, não tinha trocado as vestes. Isso significa que ele estava em jejum e oração a favor da vida do rei. Ele estava se humilhando a Deus pela vida de Davi. Aí o que acontece? Aqui é a quinta fase da vida de Mefibosete. Quando Davi vê tudo isso, Davi fala assim, e disse-lhe o rei, no versículo 29, porque ainda fala mais de teus negócios, já disse eu, tu e Ziba reparte as terras. Quer dizer, tudo que ele tinha dado para Ziba, Davi, agora ele manda dividir para Mefibosete de volta. Já não é mais só de Mefibosete. Agora ele tem metade do que ele tinha.
Então, na primeira fase, Mefibosete tem tudo, na segunda ele não tem nada, na terceira ele ganha tudo, na quarta ele perde tudo, na quinta ele tem metade do que ele tinha. E não termina aí. Passa mais um pouquinho, 2 Samuel, capítulo 21. Teve um tempo de fome em Israel. 3 anos de fome. Fechou as janelas do céu. 3 anos de fome. E ninguém conseguia entender o porquê daquela fome. Aí aqui no texto nós vamos ler que Davi ele começa a buscar Deus. Quer ver? Houve em dias de Davi, no 21, tá? 2 Samuel 21, uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor. Ele disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Vamos parar aqui só para a gente entender isso aqui. Então estava tendo fome em Israel. Por quê? Davi vai lá buscar Deus. Deus fala para Davi: olha, está tendo fome porque Saul matou os gibeonitas. Espera lá, quem são esses caras? Quem são os gibeonitas? Por que Saul não podia ter matado os gibeonitas? Eu vou falar rápido aqui por causa do tempo. Se nós voltarmos lá no livro de Josué, capítulo 9, lembra quando Josué cai os muros de Jericó e entra em Canaã e começa a conquistar aquela terra? A ordem de Deus para Josué foi que ele exterminasse todo aquele povo de Canaã, que matasse todo mundo, não deixasse ninguém. A ordem de Deus era essa. Tinha um povo que morava lá, que eram esses caras aqui, os gibeonitas. Isso lá em Josué, mais de 300 anos para trás. O rei dos gibeonitas teve uma ideia. Ele falou assim: gente, faz o seguinte, o povo de Israel está vindo aqui, matando todo mundo, eles estão conquistando tudo, e pelo visto eles não vão deixar ninguém dessa terra viver. Se vistam com a sua roupa mais velha, peguem os odres de vinho mais velho, rachado, quebrado, os vinhos já que estiver estragando, azedando, e os pães que estiver embolorado, e vamos sair ao encontro de Josué, e vamos falar para Josué: Josué, vocês estão conquistando Canaã, vocês estão matando todo mundo daqui, só que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, então não é justo você nos matar. O rei dos gibeonitas usou de uma artimanha para Josué. Olha, está vendo esse pão embolorado? Ó? Nós viemos de tão longe que quando nós saímos lá da nossa terra, o pão estava quentinho. Mas faz tanto tempo que a gente está andando, ó, que já está até embolorado. Olha para a nossa roupa, está toda velha, toda rasgada. Olha o vinho, fermentou, não presta mais, azedou tudo. De tanto tempo que a gente está andando. E agora a gente está passando por aqui e você está chegando matando todo mundo. Você vai matar a gente também, que não tem nada a ver com a história? Mas era mentira, porque eles moravam lá. Aí Josué faz uma aliança com o rei dos gibeonitas. Sabe essas alianças que as pessoas fazem sem orar, sem buscar Deus? Josué fala assim para ele, ó, depois vocês leiam isso lá em Josué capítulo 9, tá? Está tudo escrito lá, a partir do versículo 1. Olha, então vamos fazer o seguinte, o rei dos gibeonitas. Vou fazer uma aliança aqui com você. Nós não vamos matar nenhum do seu povo, tá? E eu juro pelo nome do Senhor que ninguém de Israel jamais vai matar alguém do seu povo. Quando Josué faz esse juramento, depois Deus vem cobrar de Josué. Escuta aqui, quem te deu aval para você jurar no meu nome? Fazer aliança com o rei de Gibeonitas. Aí Josué descobre a tramóia, a enganação. Mas ele já não podia fazer mais nada, porque ele jurou pelo nome de Deus. Aí Josué falou, tem o seguinte, tudo bem, então nós não vamos poder matar vocês, só que vocês vão ser escravos aqui. Vocês vão carregar pedra, vão cavar poço, vão pegar um pesado. Para quem ia morrer e ter que trabalhar, estava no lucro ainda, né? Então ficou esse juramento. Passou muito tempo depois. Quando Saul subiu ao trono, ele foi lá e matou quase todo o povo dos gibeonitas. Isso mais de 300 anos depois. E Deus cobrou isso na época de Davi. Deus parou de mandar chuva,
Davi começou a buscar Deus. Por que isso, Senhor? Olha, porque Saul matou os gibeonitas e havia um juramento feito lá atrás por Josué, usando o meu nome, que o povo de Israel não ia tocar nos gibeonitas. Então por isso eu estou irado. Aí o que Davi faz? Vamos continuar lendo aqui. Versículo 2. Então, deu para entender quem eram os gibeonitas? Então aqui no versículo 2. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, dos filhos de Israel, lhe tinham jurado, porém Saul procurou feri-los do seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Que satisfação vos darei, para que abençoareis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata, nem por ouro, que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendo matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, quereis que vos faça? E disseram ao rei, os gibeonitas pedindo para Davi: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos substituir em termo algum de Israel e de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei, Davi: eu os darei. Davi concordou. Os gibeonitas falaram assim para Davi. Davi falou: olha, o que vocês querem para vocês abençoar Israel e Deus parar de pesar a mão na gente por esse problema, por esse ato de Saul? Os gibeonitas olharam e falaram: olha, nós não queremos ouro, nós não queremos prata, não queremos nada disso. Não queremos terra. Sabe o que a gente quer? Que você me entregue, que você nos entregue 7 descendentes de Saul, para a gente enforcar eles lá na cidade de Saul. E todo mundo vê que nós, os gibeonitas, nos vingamos daquilo que Saul fez para nós. E Davi concordou. Essa é a 6ª fase da vida de Mefibosete. Porque quem que era o primeiro descendente de Saul em Davi? Vejam que Mefibosete tinha tudo, perdeu tudo, tinha tudo de novo, perdeu tudo de novo, agora tinha metade de tudo. E agora ele perde algo que é de maior valor: a vida. Agora a vida de Mefibosete está em risco. Agora a vida de Mefibosete é que está sendo pedida aqui. Porque os gibeonitas pediram 7 descendentes de Saul. E Davi concordou em dar. Mefibosete era o primeiro da lista. Era neto de Saul. Ele encabeçava a lista dos 7. Veja que a nossa vida, irmãos, elas são fases. Mas o tudo que nós achamos que temos e não temos, e temos e não temos, não é nada comparado às nossas vidas. Porque quando alguém pede a tua vida, já não importa mais se a tua conta do banco está positiva ou está negativa. Não importa mais se o carro vai ser penhorado, se vai ser preso, vai ser leiloado. Não importa mais se a empresa dá lucro ou se está falida. Porque agora não é bem material que está em questão. É a vida. É aquilo de maior valor que a gente tem. Então, muitas vezes, nas fases que a vida se apresentam para nós, o tudo que a gente acha não é tudo. Porque Mefibosete tinha perdido tudo. Depois ganhou tudo. Depois perdeu tudo. Aí ganhou metade do tudo. Mas tudo isso junto não era nada perto da vida dele. Porque em nenhuma dessas situações ele foi colocado para ter a vida ceifada. Veja que o nosso conceito de tudo, muitas vezes, não é o que a gente pensa. E a gente precisa ter o discernimento que as nossas vidas, elas são feitas, sim, por fases. Mas não termina aqui a história de Mefibosete. Tem mais uma fase, que a gente vai chamar aqui da 7ª fase. E o que acontece nessa fase da vida de Mefibosete?
Se a gente continuar aqui a leitura, no versículo 7 de 2 Samuel 21, porém o rei Davi, poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Havia um juramento de Josué envolvendo o nome do Senhor ali por causa dos gibeonitas? Havia, mas também havia um juramento de Davi com Jonatas de fazer beneficência à descendência de Jonatas. E olha uma coisa que eu acho que pouca gente sabe, no versículo 8. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa. Rispa era uma mulher, tá? Filha de Aiá. Vamos ver quem é esse povo primeiro, para a gente continuar aqui? 2 Samuel 3,7. Vamos ver quem que era essa Rispa e essa Aiá. Vamos embasar bem aqui para a gente não se perder. 2 Samuel capítulo 3, versículo 7, olha o que diz. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Quem foi essa Rispa e essa Aiá? Rispa foi uma concubina de Saul. E ela teve filhos com Saul. Filhos fora do casamento de Saul. Filhos bastardos, vamos dizer assim. E o que Davi faz? Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e a Mefibosete. Havia outro Mefibosete. Não era só o aleijado. Esse Mefibosete, ele era filho de Saul. E ele não era aleijado, ele era perfeito. Mas ele era um filho extra casamento, era um filho bastardo de Saul. Como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias dos primeiros, no princípio da cega das cevadas. A nossa vida, irmãos, ela é feita por fases, como eu falei. Mefibosete, no começo, nasceu com tudo, perdeu tudo, teve tudo de novo, perdeu tudo, adquiriu metade das coisas, teve a sua cabeça aqui pedida a prêmio. Mas sabe que no final de tudo, o que verdadeiramente importa para mim e para você, é nós sermos salvos pelo Rei. No final de tudo, no final dos nossos ganhos e das nossas perdas, no final do contexto da nossa história, nos importa de verdade é ser salvo pelo Rei. O rei Davi aqui, como uma figura de linguagem, salvou o Mefibosete aleijado, a qual ele tinha um juramento para com Jonatas. Morreu outro Mefibosete no lugar dele, também descendente, filho de Saul. Então não adianta a gente se lamentar dos nossos ganhos e das nossas perdas, porque a vida de todo mundo é feita de fases. Eclesiastes, que nós lemos lá no início, diz: há tempo para todas as coisas, debaixo do sol. Mas o que verdadeiramente vai importar é que no final não vai valer o que você ganhou, o que você perdeu. O que vai valer de verdade para mim e para você é que o Rei nos salvou da condenação, da morte. Isso é o que vai importar para mim e para você. É que o Rei nos salvou. O Rei salvou a mim e a você da condenação, da morte. E essa é a fase que mais importa das nossas vidas. O que a gente ganha e o que a gente perde nesse meio tempo é natural, faz parte da vida. Um dia está bom, um dia está difícil. Um dia você come bem, um dia é mais escasso.
Um dia você paga as contas em dia, outro dia você atrasa porque você não tem dinheiro. E assim acontece com todo mundo. Mas o que verdadeiramente vai fazer a diferença para mim e para você é lá no final nós estarmos salvos. É lá no final nós sermos livrados, libertos da condenação. Isso é o que vai valer nessas fases, no bom ou no ruim. A gente precisa vislumbrar esse final. A gente não pode perder de vista esse final. Porque se a gente não tiver esse final dentro da nossa perspectiva, do nosso ponto de chegada, nós almejarmos isso, a gente pode se perder nas fases boas ou ruins. Uma mesa importante não quer dizer nada. Sentar à mesa com gente famosa, com gente rica, não quer dizer nada. Isso não vai te mudar nada lá no final. Com quem você sentou, com quem você comeu, o que você comeu, não vai valer nada lá no final. O que vai importar no final é você ser salvo pelo Rei. E é isso com o qual eu e você precisamos lutar para chegar até o fim nessa condição. Isso é o que mais vai valer para mim e para você. Amém? O nosso tempo estourou, os irmãos me perdoem, mas a nossa vida ela é feita por fases. Entenda que há tempo para todas as coisas. E o que realmente vai valer é a nossa salvação. Continuar de pé lá no final. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor. Oremos. O irmão Rogério pediu oração, né? Seu tio Rubens, né? O tio do nosso irmão Rogério está passando uma situação difícil, está internado, né? Um problema de saúde sério. Vamos estar apresentando ele em oração a Deus, amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos essas verdades, Senhor, a sabermos que as nossas vidas, Senhor, nós vivemos situações diversas nesse caminho, nesse período de vida, mas o que mais importa, Senhor, é nós chegarmos no final, sendo salvos por Ti, sendo salvos, Senhor, pela Tua obra redentora na cruz do Calvário. Nos ajuda, nos dá força, para que possamos enfrentar, Senhor, tanto as situações de reveses da vida, como também as situações boas que muitas vezes nos põem à prova, Senhor. Dá graça para o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Apresentamos a Ti também a vida do Senhor Rubens, tio do nosso irmão Rogério, que está ali hospitalizado. Senhor, visita-o naquele leito. Senhor, faz uma obra na vida dele. Se ainda ele não Te conhece, prepara, Senhor, para que a Tua palavra alcance e que o Senhor complete uma obra de salvação na vida dele. Leva-nos agora na Tua paz, nos guarda, nos livra de todo mal, nos dá uma noite abençoada na Tua presença. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente agora, mas para todo sempre. Digamos amém.